agradecermos a Deus todas as vezes que nós abrimos os nossos olhos, às vezes que o Senhor provê na nossa vida, às vezes que, porque assim, quando nós olhamos para o dia de hoje, nós vamos ver tantas pessoas que não têm essa oportunidade, que estão em hospitais, que estão enfermos, que não conseguem sair de casa, né? E nós temos o privilégio de andarmos, de falarmos, de compartilharmos de tudo. Eu já estive no leito de hospital durante muito tempo sem oportunidade de andar, sem oportunidade de falar, sem oportunidade de ver, de ouvir, né? Mas hoje, cada movimento meu, eu agradeço ao Senhor, porque Ele me restaurou a minha vida, restaurou os meus sonhos, restaurou todos os meus projetos. E a cada manhã, quando a misericórdia dele se renova em nós, eu tenho certeza que Ele está renovando os nossos projetos. Então hoje o Senhor já renovou os seus projetos. Hoje o Senhor já restaurou os teus sonhos. Hoje o Senhor já restaurou o que estava morto dentro de você. Então agradeça enquanto você tem a oportunidade de agradecer. Eu estava conversando com uma amiga minha e ela dizia: parece que eu não fui feita para isso, para ser feliz. Eu não fui feita para ter uma família. Parece que Deus não me fez para isso. Só que todas as vezes que nós pensamos dessa maneira, nós estamos dizendo que Deus errou. E Deus não é um Deus que erra. Deus é um Deus que faz tudo perfeito. E Ele não errou quando Ele trouxe você aqui. Ele não errou quando Ele escolheu você para ser pai, você para ser mãe, você para ser esposa. Ele não errou você para ser marido. Ele não errou quando escolheu você para tomar conta de um ministério. Ele não errou você quando deu essa profissão que você tem nas suas mãos. O que nós precisamos fazer é concordar com Deus, concordar com a sua escolha, concordar com as suas palavras, para que nós venhamos ser verdadeiramente aquilo que Ele diz que nós somos, que é mais que vencedores. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7. Deuteronômio 31, versículo 7. Porque eu tenho certeza que muitos que estão aqui, aqueles que estão em casa, muitos já deixaram oportunidades passar. Se eu perguntar para você, quantas vezes você deixou a oportunidade passar por você? Quantas vezes você não acreditou que você era capaz de fazer algo e perdeu a oportunidade de ser abençoado por Deus? Perdeu a oportunidade de ser próspero? Quantas vezes você já não deixou alguém passar à sua frente por medo, por insegurança, por incertezas? Mas eu quero te dizer que você ouve o medo, ouve a insegurança, porque você não sabe quem você é. Se você soubesse quem você era em Deus, você não deixava nenhuma oportunidade passar. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7. Nós vamos ver Moisés falando com Josué. E você vai entender que Deus, Ele não erra. Somos nós que erramos por não acreditar na sua escolha. É chegada a hora de você parar de observar as pessoas passando à tua frente, fazendo coisas que você sabe que é capaz de fazer, que Deus colocou nas tuas mãos para fazer, mas está deixando outra pessoa fazer. 31, versículo 7. 31, versículo 7 diz assim a palavra de Deus: Moisés chamou Josué e aos olhos de todo Israel disse: seja forte e ousado, pois você irá com este povo à terra que o Senhor jurou dar a teus antepassados. Você fará que eles a erram. A palavra na sua versão bíblica talvez seja forte e corajoso, ou ser forte, porque essa tradução possa ser um pouco diferente da minha. Quando Moisés escolheu Josué, nós vamos ver que Moisés acreditou em Josué. Ele falou com Deus sobre Josué e escolheu Josué para ocupar, para suceder no lugar dele. Ou seja, ele acreditou em Josué. Quando Deus chamou Isaías, Jeremias, Deus acreditou em Isaías e em Jeremias. Quando Deus chamou Paulo, Deus acreditou em Paulo. E quando nós lemos
a história deles, quando lemos o livro de Josué, quando lemos as cartas paulinas, quando lemos os evangelhos, nós vamos ver que Deus não errou na sua escolha. E por que quando Deus nos escolhe para algo, nós dizemos que nós não somos capazes de fazer? Por que quando Deus coloca uma oportunidade em nossas mãos, nós deixamos passar? Sabe, de nada adianta o conhecimento sem a coragem de expor o teu conhecimento. De nada adianta você conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, se você não tem coragem de passar esse conhecimento à frente. Não adianta você ser um vaso cheio se você não tem coragem de transbordar na vida de alguém. Não adianta você ter muitas formações, ter um conhecimento vasto na sua área, na sua profissão, se você não tem a ousadia de colocar isso em prática. Muitas das vezes os patrões chegam à nossa frente, ao nosso lado, e dizem assim: olha, eu quero que você faça tal coisa. A primeira coisa que nós fazemos é duvidar da nossa capacidade. Ficamos nervosos, ficamos com medo e achamos que somos incapazes de fazer aquilo. Aí o que nós fazemos? Ah, chama fulano para fazer. Ou então vamos alguém comigo, vamos não sei quem comigo. Gideão, quando foi escolhido por Deus, ele queria levar um batalhão com ele. Deus disse: não, só 300. Porque eu sei que você é capaz. Gideão disse assim: eu sou o menor da minha família, do meu clã. Deus disse: não, eu estou escolhendo você. A mesma coisa aconteceu com Davi. Deus escolheu Davi, mas Saul não enxergava isso. Só que existe uma diferença entre a visão de Davi e a visão de Gideão. Gideão ainda fez prova de Deus para saber se verdadeiramente ele era capaz de fazer aquilo. Gideão duvidou e Davi não. Davi acreditou na escolha de Deus. Davi acreditou no poder de Deus que manava dentro dele, que habitava dentro dele. Mas nós não acreditamos nesse poder. Quantas das vezes você sabe que Deus pode curar, mas duvida que Ele pode curar você? Quantas vezes você tem a certeza de que Deus pode transformar, libertar, mas tem dúvida de que Deus pode fazer isso em você ou num familiar seu? Aí você começa a questionar: será se Deus quer fazer? Será se Deus pode fazer? Será se Deus, essa é a vontade de Deus? Gente, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos sejam curados. A vontade de Deus é que todos sejam transformados. Então não duvide de que Deus é da vontade de Deus curar alguém ou transformar a vida de alguém. Apenas creia que Ele pode fazer. Nós duvidamos de que Deus pode nos abençoar e nos prosperar. Mas a palavra de Deus diz que se nós crermos, confiarmos e obedecermos a palavra de Deus, as bênçãos nos seguirão. Então é da vontade de Deus sermos prósperos. É da vontade de Deus sermos abençoados. Deus não te fez para ser um mendigo, para mendigar o pão. Deus te fez para ser próspero. Mas você precisa acreditar em Deus e acreditar em você. Você precisa acreditar que Deus não errou quando escolheu você. Davi acreditou nisso. Saul disse: olha, você não tem experiência, você não tem tamanho, você não tem arma, você não tem nada para enfrentar aquele gigante. Davi disse: mas eu fui treinado por Deus. Eu venci urso, eu venci gigante, eu venci leão, e eu vou vencer esse circunciso. A inteligência de Davi, a fé de Davi, a capacidade de Davi em acreditar que verdadeiramente Deus habitava nele, o fez vencer aquele gigante sem armas de guerra nenhuma. Como foi louvado aqui, nós precisamos acreditar do que habita em nós. E o que habita em nós é maior do que o que está no mundo. O que está em nós é superior ao que está no mundo. Mas os ataques, as afrontas parecem me diminuir, me fazem acreditar de que verdadeiramente eu não sou capaz. Então você está ouvindo a coisa errada. Você está olhando para a direção errada. Porque se você olhar para Deus, olhar para a palavra de Deus, você vai ver que você é muito mais que vencedor, que você pode suportar coisas mais
que nós faríamos coisas maiores. Então Deus não errou quando escolheu você. Apesar do que as pessoas acham, do que as pessoas falam, Deus não errou e você precisa acreditar e concordar com essa palavra. O mundo verdadeiramente deseja nos silenciar. Deseja. Faraó desejou oprimir o povo de Israel enquanto eles estavam no Egito. Sobrecarregaram aquele povo, escravizando aquele povo com medo de que eles acreditassem de quem eles eram, do medo deles acordassem e dissessem: espera, nós somos filhos de Deus e nós temos poder, somos maiores em números para vencer Faraó. Mas o povo não acreditava nisso. O povo escravo, oprimido, sobrecarregado, e Faraó: olha, o povo está crescendo, olha a visão de Faraó, tinha mais visão do que o povo de Deus. O povo está crescendo, o povo está ficando poderoso, então vamos botar sobrecargas neles, para que eles não se levantem contra nós. O teu inimigo está observando que você está crescendo. O teu inimigo está observando o quão poderoso você está se tornando nessa tribulação que você está enfrentando. E por isso está lançando sobrecarga sobre você. Mas Deus ouviu o teu clamor. Porque Deus ouviu também o clamor daquele povo. E enviou o Salvador para aquele povo. Enviou Moisés para aquele povo, para resgatar aquele povo. O teu Salvador já chegou. E você precisa concordar com Ele. E o teu Salvador diz para você acreditar nele, no poder que opera em você. Porque você pisaria em cabeças de serpente e mataria escorpiões. O teu Salvador diz que há em você um espírito de coragem e poder, de ousadia, para vencer o teu inimigo. E você não precisa se silenciar diante dele. Você não precisa ficar com medo dele. Você só precisa acreditar em Deus, no poder de Deus que opera em você, acreditar em você, levantar e enfrentar o teu gigante. Mas eu não tenho armas? Tenho. A mais poderosa de todas, que é a palavra de Deus. Eu não tenho capacidade? Tenho. Porque em você habita o Espírito de Deus. E Ele te capacita diariamente. Sabe quando eu olho para essas palavras que Moisés diz: Josué, ser forte. Ser forte. Shazak em hebraico. Ser forte, tornar-se. Não é uma coisa que Deus vai fazer por você. É uma coisa que você vai fazer por você mesmo. O que Deus poderia fazer, Ele já fez. Colocou em você um espírito de coragem. Agora você precisa crer nesse espírito e levantar e ir diante do Senhor. Você imagina o exército de Saul, o exército dos filisteus, todos rindo daquele menino jovem, de cabelo dourados, bochechas rosadas, o menor de todos, com uma pedra e uma funda. Imagina o povo rindo. Ele acha que vai vencer. O próprio gigante diz: tu vem a mim com paus, por acaso eu sou um cão? Mas olha a ousadia de Davi. É interessante que quanto mais o gigante falava, mais o Davi se aproximava. A palavra não diz que Davi, ao ouvir o gigante afrontando, correu e se escondeu. Mas a palavra de Deus diz que Davi avançava para perto do seu inimigo. Nosso grande erro é recuar quando estamos sendo atacados. O nosso grande erro é abaixar a nossa cabeça e acreditar que nós somos merecedores de tal palavras, merecedores de tal maldição, merecedores de tal ataque. Não, você não é merecedor disso, não. Você é merecedor da graça de Deus. Você é merecedor de ser mais que vencedor. Deus não te fez para ser humilhado. Por isso há um plano perfeito para a sua vida. O plano de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é que você seja vencedor. E todas as vezes que a humanidade fracassou, Deus teve um plano para restaurar a humanidade. Deus tem um plano para restaurar a sua vida. Deus tem um plano para restaurar os teus sonhos. Mas você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar em Deus. Talvez você diga: mas eu já tenho lutado, eu já tenho feito, eu tenho tudo. Talvez você tenha lutado com as armas erradas.
Se Davi tivesse usado as armas que Saul deu para ele usar, ele não teria vencido o gigante. Porque a Bíblia diz que ele não conseguia nem andar com a armadura de Saul. Não adianta você lutar as suas guerras com as armas dos outros. Você tem que lutar as suas guerras com as armas que Deus deu a você. E você sabe quais foram as armas que Deus colocou na sua mão. São os teus dons, são a tua fé, a tua perseverança. No momento de mais dificuldade, o ser humano deseja desistir. Eu sei porque eu sou assim, eu sou ser humano. No momento de ataque, de atribulação, o nosso desejo, a nossa vontade é de desistir. Aí eu olho para Davi sendo atacado com palavras por Golias e avançando, mesmo sem ter nada, sem ter possibilidade alguma de ser superior a Golias. Quando eu olho para a cruz do Calvário e vejo o Todo-Poderoso sendo crucificado, humilhado, e não desistiu de você, não desistiu de mim, não desistiu de nenhum que está aqui. Jesus tinha todos os motivos do mundo para desistir de nós, mas ele não desistiu. Se talvez fosse eu ou você naquela cruz, nós teríamos desistido. Passando o que Jesus passou, olharíamos para baixo, iríamos todos rindo. Aquele que ele curou, aquele que ele libertou, aquele que ele amou quando ninguém amou, pedindo a sua morte, desejando, clamando pela sua morte, ele teria desistido. Mas ele não, porque ele acreditava em Deus, que ele era. Ele tinha um propósito, ele precisava cumprir o propósito, independente do que ele estava vendo, do que ele estava ouvindo, do que ele estava passando, do que ele estava sentindo. E nós temos que ser assim. Independente do que nós estamos vendo, do que nós estamos ouvindo, do que nós estamos sentindo, do que nós estamos passando, nós temos que permanecer firmes no propósito de Deus. Nós temos que permanecer a nossa fé em Deus para que possamos passar para tribulações. E Ele próprio disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu sou contigo. Ele já venceu o mundo. Não existe mais nada do que nós não possamos vencer. O maior dos nossos inimigos já foi vencido por Deus. E nós precisamos crer nessa palavra para vivermos de maneira vitoriosa aqui na terra. Eu sei, a vontade é de desistir. Mas aí eu ouço a palavra de Josué dizendo: seja corajoso. Seja corajoso. Depois em Josué capítulo 1, Deus fala a mesma coisa para Josué. Josué, seja somente forte e corajoso. Medite na minha palavra dia e noite, porque assim nenhuma nação será contra você. Você tem noção do que Deus está te dizendo nesta manhã? Talvez você já chegou aqui sem esperanças. Talvez você chegou aqui com a vitória do teu inimigo declarada sobre a sua vida. Mas Deus está dizendo que não é o fim dessa batalha. Não é o fim dessa luta. Deus está dizendo somente para que você seja forte e seja corajosa. Porque Ele é contigo. E Ele irá à sua frente e vencerá as suas guerras. Mas você precisa concordar com essa palavra. Você precisa concordar que verdadeiramente Deus te escolheu para estar onde você está. Que Deus não errou quando colocou tal coisa em tuas mãos. Às vezes nós dizemos para Deus: eu sou incapaz. Eu fico imaginando Deus olhando para nós quando nós falamos essas coisas e dizemos: você não conhece nem sequer a minha palavra. Porque se conhecesse na minha palavra, você veria que você é capaz sim, porque eu sou contigo. Você veria que não há nada que você não possa fazer. A palavra de Deus diz assim: não existe nada extraordinário demais que eu não possa fazer. O próprio Deus fala isso para Abraão. Então, o que é, grande demais para você, não é nada para Deus. O que você acha que é impossível para você, se você lutar da maneira certa, com as armas certas, acreditando no que é certo, você vai ver que isso vai acontecer. Seja corajoso. Arme-se em hebraico. Ousado. Seja ousado. Tenha ousadia de avançar.
como Davi teve a ousadia de avançar diante de Golias. Seja ousado nas oportunidades que Deus colocar em tuas mãos. Não limite-se ao teu poder, porque com o teu poder verdadeiramente você não faz nada, mas com o poder de Deus nós fazemos coisas maiores ainda, coisas que não imaginamos fazer. Eu amo a palavra de Deus, que ela diz assim: coisas maiores eu tenho para você. O que você nem sequer imaginou, pensou, é o que Deus tem para você. O que os teus olhos não conseguem enxergar. Talvez os teus olhos conseguem enxergar uma empresa, teus olhos conseguem enxergar uma casa bonita, um carro bonito, e Deus tem ainda coisas maiores do que isso. Pensa no teu maior projeto, no teu maior sonho agora. Pensa nele aí. Deus tem coisa maior do que isso aí para sua vida. Mas você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar nesse poder. Mas não é só acreditar no poder de Deus. Como eu disse, tem muitas pessoas que dizem assim: Deus tem poder para fazer. Deus tem poder para tal coisa. Mas você precisa acreditar que esse poder de Deus opera em você e através de você. E por isso, Deus não errou quando escolheu você. Mas você precisa acreditar que esse poder. Como eu disse no início, não adianta ter conhecimento se você não tiver a ousadia, sabe, para usar esse conhecimento. Deus disse assim para Josué: Josué, seja forte, corajoso, medite na minha palavra de noite. Meditar na palavra de Deus de noite diz que é obter conhecimento e intimidade com Deus. Mas de que adianta essa intimidade e esse conhecimento se Josué não tivesse a ousadia e a coragem de colocar isso em prática diante de cada inimigo? Se Josué não tivesse a ousadia para atravessar o Rio Jordão, para enfrentar Jericó, para derrotar os 31 reinos, de que adianta o conhecimento da palavra de Deus se você fica sentado ouvindo o teu inimigo falar contra você? De que adianta você saber de que Deus pode contra o teu inimigo se você não coloca isso em prática? Como é que eu coloco isso em prática, pastora? Primeiro você tem que ler a palavra de Deus para conhecer o que Deus é capaz. Depois, quando o teu inimigo chegar perto de você e falar algo contra você, use a palavra de Deus contra ele. A sua luta não é contra a carne, não é dente a dente. A sua luta são com palavras. A primeira luta que Davi venceu contra Golias não foi ter lançado a pedra e ele ter caído, não foi uma luta física. A primeira luta que Davi venceu contra Golias foi as de palavras. Tu pensas que eu sou um cão? Vem a mim com pedras e tal. Tá pensando o quê? Davi, eu vou a ti em nome de Deus vivo, e hoje mesmo eu arrancarei a tua cabeça. Davi nem espada tinha, mas ali Davi derrotou Golias. Com as palavras de Davi, ele derrotou Golias, porque como Davi falou, Davi fez. Arrancou a cabeça de Golias com a própria espada de Golias. O nosso inimigo conhece as armas que nós temos. Ele conhece. Faraó conhecia as armas do povo de Israel e por isso tentou escravizar. E as armas daquele povo era força. Mas eles não acreditavam na força que tinham dentro deles. Eles não acreditavam nisso e se deixaram oprimir e sobrecarregar. Se deixaram ser escravizados. Um povo que era muito maior em números e tinha um Deus todo-poderoso com eles, mas se permitiu. Quantas vezes você se deixou ser escravizado pelo teu inimigo? Quantas vezes você acreditou no que o teu inimigo disse e não acreditou no que Deus diz a teu respeito? Quantas vezes você foi dormir chorando por causa de uma palavra lançada sobre a sua vida? Por alguém que nem conhece o Deus que habita em você. Quantas vezes você parou, deixou de sonhar, deixou de agir, porque alguém disse para você: você não foi feita para isso. Você não tem capacidade para tal coisa. Uma vez tentaram me parar. Tentaram, mas não conseguiram. Porque eu escolho ouvir o que é certo e verdadeiro. Todos nós não estamos alheios às afrontas. O inimigo se levanta diariamente, constantemente contra nós.
precisamos ouvir o que é certo. Quando Jesus foi tentado no deserto, Jesus não tinha poder para aniquilar Satanás. Jesus tinha poder para derrotar Satanás ali, ou fisicamente. Mas qual foi a arma que Jesus usou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavras certas, palavras verdadeiras, palavras que têm poder, palavras que nos faz vencedor. A palavra de Deus. Essa é a nossa arma. E você precisa meditar nela diariamente, porque foi isso que fez com que Josué vencesse. Todos os passos de Josué eram dados segundo a palavra de Deus. Todos os passos de Davi eram dados segundo a palavra de Deus. Todos os passos de Paulo eram dados segundo a palavra de Deus, porque ele era guiado pelo Espírito de Deus e levado aonde o Espírito dizia que ele tinha que ir. Se você deseja ser um vencedor e viver coisas extraordinárias com Deus, você precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Você precisa ter como bússola a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem a direção certa, te dar as atitudes certas e as palavras certas para você derrotar o teu gigante. Como eu disse, Davi venceu Golias não apenas com a pedra, mas venceu primeiro com palavras. Todas as guerras de Davi foram com palavras. Primeiro foi o seu irmão, com quem você deixou as suas pequenas ovelhas. O que você pensa que é para você estar aqui? O que Davi fez? Se desviou do seu irmão e foi falar com outra pessoa. Nosso problema é que quando nós somos afrontados por palavras, nós queremos debater e provar tal coisa para as pessoas. Você não precisa provar nada. Ouça apenas o que é certo, filtre o que você está ouvindo. Ouve o que é certo, guarda o que é bom e se desvia. Vai para outra pessoa. Aí Davi foi até Saul. Eu vou vencer aquele gigante. Você é muito novo. Você não é treinado, você não é capacitado, você não tem armas, você não tem aquilo. O que Davi fez? Meu Senhor, quando eu estava cuidando das minhas ovelhas, eu matei um leão, eu matei um urso. Deus estava comigo, Ele me livrou de lá. Acha que Ele não vai me livrar da mão desse incircunciso? Você tem noção do conhecimento? Davi conhecia essa palavra. Davi conhecia da lei de Deus. Davi sabia que nenhum incircunciso poderia vencer alguém que tinha aliança com Deus. Porque os incircuncisos eram pessoas que não tinham aliança com Deus. A aliança de Deus naquela época era feita pela circuncisão. E quem não tinha feito a circuncisão não tinha aliança com Deus. Então não tinha como Golias vencer Davi, não tinha como Golias vencer o exército, não tinha como Golias vencer Saul. Mas ninguém acreditou na palavra de Deus. Apenas Davi. Só Davi acreditou. Eu tenho uma aliança com Deus e Ele não pode me vencer. Não é pelas armas, não é pela minha força, mas é pela minha coragem, pela minha ousadia, pela minha fé em Deus, por eu acreditar que Deus me escolheu, que Deus não errou quando me ungiu rei, que Deus não errou quando me preparou, que Deus não errou quando me capacitou, porque Ele me capacitou para estar aqui e vencer essa guerra. Deus não errou quando trouxe você para cá. Deus não errou quando preparou você, quando capacitou você. Deus acertou quando escolheu você para você estar aqui. E você está capacitado para isso. Você já foi treinado para estar aqui. Mas você precisa acreditar nessa palavra de Deus. Você precisa concordar com essa palavra. Enquanto você não concordar com essa palavra, você não vai conseguir vencer. Busque o Espírito que está dentro de você. Busque o Espírito de Deus que está dentro de você, para que você faça coisas ainda maiores que Ele disse que você faria. Para que você viva ainda coisas maiores que você faria. A Bíblia, ela mostra do início ao fim que Deus acredita em nós. E nós precisamos acreditar também. Precisamos acreditar nessa palavra. A palavra de Deus, que diz que você é mais que vencedor. A palavra de Deus que diz que em você habita um espírito de coragem, de poder.
Deus conta com você. Porque Deus acredita em você. Não deixe o inimigo te derrotar. Porque esse inimigo já foi derrotado. Ele só está tentando você. Ele só está afrontando você porque ele sabe que você não sabe o que há dentro de você. Porque o dia que você souber o que habita em você, o Deus que está com você, ele se levantará e sairá de frente de você. O próprio inimigo sairá de frente de você. Mas quando você usar a palavra certa, quando você usar a sua coragem, quando você usar a sua força, quando você usar o Espírito de Deus que habita em você. Amém? Fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos concordar. A palavra de Deus conta em Mateus que a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu durante muito tempo o inimigo dela falar contra ela. Você não tem cura, você vai morrer assim, não existe nada que nós possamos fazer por você. Mas a palavra de Deus diz que ela ouviu falar de Jesus. E ela acreditou naquela palavra e dizia com ela mesma: se eu tão somente tocar. Nós precisamos convencer o nosso coração de que Deus está conosco. Nós precisamos convencer o nosso coração de que sim, nós podemos fazer algo para mudar a nossa história. E aquela mulher fez com que o coração dela acreditasse naquelas palavras. E quando o coração dela acreditou, ela agiu, criou coragem, teve força para enfrentar a multidão e tocar em Jesus e ser curada por ele. O paralítico do tanque de Betesda, 38 anos, enfermo, só observando as pessoas passarem na frente dele naquelas águas e sendo curado e saindo dali, e ele ficando, e ele ficando. Talvez você esteja assim, observando as pessoas passarem à tua frente, tomarem a tua vez, avançarem, e você parada no mesmo lugar durante anos e anos e anos, dando volta da mesma montanha. Aí Jesus chega e pergunta para ele: